para ligar para todos. Vamos fazer então? Já estamos atrasados. Opa. Vou meter bronca nisso aí. Não, mas não precisa de código. Tem que estar. Não precisa de código, pode fazer. Pode começar que não precisa de código. Oi, Dudu, querido. Bem. Eu tô bem, você. Oi, Mirna. Desculpa. Dilsa, Mirna, não sabe mais quem é quem. Ai, como você tá chique nessa cadeira. Tudo sentado. Eu pensei que você ia escrever nada. Ô, doutora, tudo bem?
Eu vou falar então, tá? Ah, estão todos dispensados. Ai, quero tomar banho, jantar. Eu também, eu tô com manhã. Tomei banho hoje, andei pra caramba. O Paulinho foi lá, tomou banho bem cheiroso. Boa noite a todos. Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, dou início à presente audiência, que tem por objetivo discutir o projeto de lei número 63/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Eu já gostaria de estar chamando o diretor financeiro, senhor Júlio Antônio Gonçalves, para compor a mesa. Para fins de registro, gostaria de justificar a ausência do relator desta comissão, o vereador Ailton Aparecido Tipó Laurindo, que, segundo consta, informou a Secretaria da Câmara Municipal que não poderia comparecer a esta audiência, devido a um problema odontológico. Dando sequência, gostaria de fazer um breve comentário em relação à tramitação do projeto de lei número 63/2017 até o presente momento. Temos que o projeto foi encaminhado à Câmara Municipal no dia 25 de abril de 2017, atendendo às disposições da Lei Orgânica do município. Iniciada a tramitação, o projeto foi lido em plenário na sessão do dia 2 de maio de 2017 e, posteriormente, foi comunicado na imprensa local que o mesmo ficaria à disposição dos vereadores e de toda a comunidade para apresentação de emendas, pelo prazo de 30 dias, prazo esse que se findou às 17 horas do dia de hoje. Referido comunicado foi publicado no jornal O Eco do dia 6 de maio de 2017. Conforme informação da Secretaria, foi apresentado somente uma emenda ao projeto, de autoria da própria Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, que já se encontra juntada aos autos. Gostaria agora que o diretor, o Júlio, que ele possa estar fazendo a sua, começando a sua... Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço aí pelo acolhimento aqui na Câmara Municipal, especialmente a todos os vereadores, ao vereador Paulo, né, que hoje conduz aqui os trabalhos. Bom, o projeto de lei nós encaminhamos agora no final de abril, né, sobre as diretrizes orçamentárias, que é, na verdade, é a preparação do orçamento que nós vamos estar elaborando agora em setembro para o ano de 2018. Então, podemos dar início na sequência dos slides. Bom, o primeiro slide, só para a gente entender um pouquinho o que é LDO, nós temos 3 instrumentos de planejamento na administração pública, sendo o PPA, que é o instrumento para 4 anos, a LDO, que ela antecede a lei de orçamento e praticamente a lei de orçamento. São esses 3, ou seja, o tripé, que faz com que a administração pública funcione nas suas ações, aquilo que são de sua incumbência no atendimento da população. Então, a LDO ela faz parte do contexto das peças de planejamento e está prevista na Constituição. O próximo slide, só para a gente também entender, ela está prevista, como falei, na Constituição, no artigo 165, onde ela define que é de iniciativa do Poder Executivo, né, o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Poder Legislativo.
Da mesma forma, existe essa previsão legal na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que fala também que a LDO vai atender os dispostos previstos também na Constituição Federal. Então, a LDO praticamente ela é baseada nos artigos da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. As diretrizes, o que são as diretrizes? São orientações gerais, né, que vão nortear a elaboração do orçamento. São regras que estão dispostas nesse projeto de lei para que se elabore toda a peça orçamentária para o próximo exercício. Metas e prioridades, nós tratamos na LDO, são as especificações, né, quanto quantidade física e atribuição de valores aos projetos e atividades que estavam previstos no orçamento. Por exemplo, nós temos as metas. O município pretende construir uma escola, tem uma meta de uma escola. Atribuir valores e também atribuir quando que vai ser construída essa escola, se é no primeiro ano do mandato, no segundo, no terceiro e no quarto ano. Então, o governo ele prioriza o ano que ele vai atribuir recursos. Então, por isso que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e envolve as metas, né, o que se pretende fazer, e a prioridade naquele ano, o que será priorizado, quais os programas e ações. Aqui, rapidamente, o conceito, né, da LDO, como já foi falado, estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, ou seja, nós estamos agora elaborando para 2018. Dando ênfase aos programas e ações que o governo pretende fazer em 2018. Lembrando que esse ano existe uma particularidade, como esse ano nós temos que elaborar o PPA, e tudo que acontece na LDO ela tem que estar prevista no PPA. Aí existe um lapso aí na legislação brasileira que o PPA, a entrega dele é dia 15 de agosto, e a LDO é no mês de abril. Então, para que não ocorra esse conflito, as metas e as prioridades do ano de 2018 elas vão acompanhar o PPA, que é um outro projeto que nós vamos estar encaminhando, né, até 15 de agosto. Então, nessa LDO, ela não tem um anexo de metas e prioridades, porque vai contemplar o PPA, porque ela só pode contemplar aquilo que está previsto no PPA. Então, por isso que nós temos que ajustar isso daí, é um lapso que ocorre a cada 4 anos, né? Isso não só aqui no município de Lençóis, mas em todos os municípios do Brasil, por conta dessa falha da legislação brasileira. Bom, rapidamente nós queremos apresentar aqui como que foi constituído esse projeto de lei, sendo que no projeto de lei, no seu artigo 2º, nós estamos tratando das metas fiscais, quanto que o município vai arrecadar em relação à receita e às despesas. Então, é uma previsão, evidentemente que esses valores eles vão ser novamente reanalisados quando da elaboração do orçamento, eles podem ser alterados, mas é para dar consistência ao projeto de lei. Os riscos fiscais, ele é tratado no artigo 3º, que são riscos fiscais. Alguma situação que possa afetar as metas, alguma perda de receita, alguma legislação que modifique, né, que possa afetar as nossas metas. Então, isso é tratado no artigo 3º. No artigo 4º, nós estamos tratando sobre a reserva de contingência. Essa reserva ela é para atender necessidades de suplementação ou situações, por exemplo, é feita uma reserva, nós estipulamos aí um percentual para situações de urgência. Por exemplo, olha, aconteceu uma situação como ocorreu em 2016, inundação, enchente. Nós temos um recurso para atender isso daí. Isso é previsto na LDO também. E outra assunto que é tratado também como reserva de contingência é o recurso que sobra do Instituto de Previdência, que é acumulado, né, para fazer frente às futuras aposentadorias. Como o Instituto ele é superavitário, hoje aquele arrecado é maior do que ele paga, o que sobra é considerado como reserva de contingência para o Instituto de Previdência. Então, também isso é tratado na LDO. O artigo 5º, ele fala
do equilíbrio das contas públicas. No nosso caso, nós estamos dizendo que a nossa LDO, ou seja, quando se for fazer o orçamento, nós temos que fazer um orçamento equilibrado, receita e despesa, o equilíbrio. Se fosse uma situação que o município tivesse dívidas, ele poderia fazer um orçamento superavitário, ou seja, ele vai ter uma receita maior do que a despesa para que se possa pagar a dívida. No nosso caso, nós não temos dívida, então, um orçamento equilibrado. Isso ocorre muito no governo federal. Ele faz um orçamento e ele deixa uma parte para pagar a dívida que ele tem. Então, ele faz um orçamento superavitário, né? Então, há muito questionamento quando teve um ano em que o governo encaminhou, o governo federal encaminhou com as despesas maiores do que a receita. Então, o próprio Congresso questionou muito isso daí. Então, na nossa LDO, ela está dizendo que o nosso orçamento tem que ser equilibrado. Você vai ter a receita e as despesas têm que ser iguais às receitas. Não se pode gastar mais do que está previsto. Da mesma forma, nós temos no artigo 6º e 7º, aqui já trata-se da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos tratando da programação financeira, das metas bimestrais e a limitação de empenho. Isso é um dispositivo que é previsto, né, no caso, quando a gente faz a previsão do orçamento, se tiver frustração de receita, ou seja, você tem uma previsão de receita e isso não ocorrer, o que o município vai fazer? Então, ele tem que limitar empenho, ele vai deixar de gastar. Onde que ele vai deixar de gastar? Em investimentos, em outras áreas que são possíveis, nunca naquelas áreas essenciais, que são saúde, educação, assistência. Se a gente olhar na LDO, essas áreas elas são priorizadas. Então, se tiver que fazer algum corte no orçamento, que seja em outras áreas que não afete esses serviços à população. Da mesma forma, a programação financeira. Nós sabemos que o ano são 12 meses, e o recurso da prefeitura ele não entra tudo de uma vez. Então, tem um mês que tem IPTU, tem um mês que tem IPVA, tem mês que tem repasse de ITR, tem outros, cada mês tem um tipo de receita ou um período. Então, existe uma programação financeira, e, através dessa programação, é medido mensalmente e bimestralmente a entrada de recursos. Não ocorrendo isso, nós fazemos a limitação de empenho, como foi dito aqui, nessa explicação. E as metas bimestrais que são avaliadas, depois a cada 2 bimestres, que são as quadrimestrais, que nós fazemos até as audiências de avaliação. Então, também essa programação, tanto limitação, é tratado na LDO. Outro assunto que é tratado, que está no artigo 8º, é despesas de pessoal. Então, o município, para ele criar cargo, para ele conceder reajuste para o funcionário, ele tem que mandar uma lei específica para a Câmara. Isso está previsto na LDO. Então, ele pode conceder um reajuste de inflação, ele pode, desde que ele mande um projeto de lei e a Câmara aprove. Então, isso também é tratado na LDO. Ela diz que tem que ter o projeto de lei. Na LDO não fala quanto que nós vamos ter de aumento ainda. Isso vai ser colocado uma previsão no orçamento, mas só na época do aumento é que se faz o estudo e que vem uma lei específica de acordo com a LDO para que se conceda o reajuste para os funcionários. Novos projetos, artigo 9º, isso também vem da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se inicia projetos novos antes de acabar aqueles que já foram iniciados. Ou você pode até começar um projeto novo, dependendo da fonte de recurso. De repente, nós recebemos um dinheiro para construir uma escola e nós estamos construindo a rodoviária. Não pode construir a escola? Pode, que são fontes diferentes de recursos. Mas criar, assim, deixar um projeto iniciado sem acabar, não se inicia outro com a mesma fonte de recurso. Isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso é para evitar principalmente quando se mudava de governo, né, tinha um projeto iniciado, o governo que assumia não dava continuidade. Então, isso é previsto da obrigação de dar continuidade aos projetos. O artigo 10º fala do estudo de impacto orçamentário. Então, todas as despesas que geram um determinado impacto orçamentário precisa de um estudo. Não as pequenas despesas, mas se a gente for fazer um projeto grande, nós vamos construir uma escola. Então, nós temos que fazer um estudo. Quanto que vai custar essa escola?
quanto que nós vamos precisar para contratar professor, funcionário, energia. Então, isso nos projetos tem que ter esse estudo de impacto orçamentário, e na LDO define um limite. Então, vou precisar comprar uma cadeira na prefeitura. Preciso fazer o estudo? Não, porque é um valor pequeno, mas acima de valores de R$8.000, né? Aí depois tem os outros valores, a gente utiliza o valor de licitação, então, a valores grandes nós temos que fazer esse estudo para ver o que é possível se o município vai ter recurso. Então, por isso também é previsto na LDO. No artigo 11º, é controle de custos. Então, o município tem que fazer acompanhamento, né, dos seus custos por programas, né, quanto que está gastando, quanto que gasta com merenda, quanto que gasta com combustível. Então, isso também é uma previsão, uma exigência que tem que atender, e isso é matéria da LDO. Um outro assunto é do artigo 12º ao 16º. Transferências de recursos para as entidades. Nós sabemos que hoje nós temos várias entidades que nós recebemos, aí, ou seja, transferimos recursos na ordem aí de mais de 5 milhões no ano, e existe uma regra na LDO, que a entidade tem que apresentar plano de trabalho, tem que ter prestação de contas. Então, isso também tem uma série de regras que está previsto nesses artigos para que essas entidades possam receber recursos. Então, também é uma determinação aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. As disposições finais dos artigos do 20º ao 26º também trata de alguns pontos. Por exemplo, quando que a Câmara tem que mandar o seu orçamento. A Prefeitura tem até o dia 31 de julho para enviar informações para a Câmara preparar o seu orçamento. Ela tem 30 dias, ou seja, até 31 de agosto, para enviar a sua proposta de orçamento para o ano seguinte. Então, isso também é definido. Uma outra regra que nós temos caso o orçamento esteja na Câmara, né, e não seja aprovado até o dia 31 de dezembro, nós sabemos que o município ele não para. A saúde não para, o pronto-socorro não para, a coleta de lixo e iluminação. E sem orçamento aprovado, o município não pode gastar um centavo. Então, existe um dispositivo aqui na LDO que fala o seguinte: se caso a Câmara não aprovar o orçamento até o dia 31 de dezembro, fica autorizado o Poder Executivo a usar 1/12 do orçamento do ano anterior, no caso de 2017, para pelo menos manter os serviços essenciais. Tá? Então, no nosso caso aqui no município de Lençóis, nunca tivemos essa ocorrência, a Câmara sempre aprovou dentro dos prazos, né, não tivemos problema. Mas acontece muito no governo federal, que às vezes é mês de abril, maio, não se aprovou o orçamento. E às vezes o município não recebe alguns recursos porque não está aprovado o orçamento do ano, e o governo federal está usando o 1/12 do orçamento do ano anterior. Então, isso ocorreu muito no governo federal. Então, existe esse dispositivo para que o serviço público não fique parado, porque tem serviços que não tem como parar. É 24 horas por dia e todos os dias do ano. Restos a pagar. O artigo 27 também é uma regrinha que serve para quê? O que são restos a pagar? Ao final do ano, a Prefeitura pode fazer o empenho da compra de um caminhão ou uma ambulância. Feito o empenho, fez-se a reserva. Aí, por algum motivo, a empresa não entregou, porque é final de ano, deu férias para os funcionários. Essa empresa ela vai entregar esse carro lá para final de janeiro. Então, esse dinheiro passou empenhado de um ano para o outro. Isso se chama restos a pagar, ou seja, compromissos que passaram de um ano para o outro. E na LDO tem uma regrinha até quando esses compromissos podem ficar empenhados. Então, olha, você virou o ano, tem até 31 de dezembro do próximo ano para cancelar, porque se passou um ano, não recebeu, aconteceu alguma coisa, ou cancelou o pedido. Então, existe essa regra de restos a pagar. Ou qualquer tipo de mercadoria, às vezes comprou alguma coisa, não entregou, então se cancela, e aí tem um limite para se manter empenhado. Tá? As metas, e no artigo 28, né, que são metas e prioridades para 2018. Nós colocamos esse artigo dizendo que essas metas e prioridades elas vão acompanhar o PPA de 2019 a 2021, porque não se pode estabelecer metas e prioridades sem ter aprovação do PPA. Então, esse artigo ele acompanha só nesse ano da LDO. No ano seguinte, a LDO já vai ter as metas e prioridades, já quando
foram encaminhados para a Câmara. Então, por isso, da necessidade desse artigo aqui. Bom, feito isso, nós falamos a parte de texto, né, da LDO, que acompanha a LDO, as regras que estão, basicamente, como eu falei, são regras previstas na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. A LDO ela exige alguns demonstrativos fiscais, né, que tem que ser acompanhado, né, até para dar consistência ao projeto. Então, nós temos as receitas, né, lembrando que essas receitas elas são da Prefeitura, do SAI, do IPREM, não tem a Câmara e nem o Centro Municipal, que eles não têm receita própria. Então, o total de 2018, uma previsão de 233.922.000. Esse é o total das receitas do município. No slide seguinte, a gente detalhou essas receitas, sendo que 168.040.000 Prefeitura, o IPREM 42.874.000, o SAI 23 milhões, e eu falei do centro que ele não tem. Esses 8 mil aí é que, quando ele recebe recurso, ele deixa o dinheiro aplicado, então ele tem uma receita de rendimentos, mas ela é pequena, né, na ordem aí, mas ele não tem receita própria porque ele não cobra, mensalidade, os cursos são gratuitos. E a Câmara também, a receita que ela ofere de rendimentos, depois ela tem que devolver para a Prefeitura também, então por isso que ela não tem essa receita de rendimentos. Então, aí é um detalhamento de como. E esses valores, eles estão valores sem inflação, ou seja, esses valores são atuais. Na elaboração do orçamento, esses valores serão revistos, até porque tem alguns índices que nós só teremos acesso, informações de repasse do governo federal, somente no mês de agosto. Também aqui nós dividimos as receitas em receita tributária, que parte dos tributos, né? São 25.951.000, transferências correntes 156.812 e outras receitas correntes 51.154.000. É o detalhamento. E outras receitas de capital, R$5.000, uma pequena previsão. Da mesma forma, nós temos as despesas. Como foi falado, a LDO ela prevê que tem um equilíbrio, né? Então, as despesas estão na mesma ordem da receita, no mesmo patamar, 233.922.000. Também aí incluindo todos os entes, Prefeitura, o Centro, a Câmara agora, né? E o IPREM. Aqui nós temos também separado por ente, Prefeitura, 160.047.000, o IPREM, 44.964.000, o SAI, 23 milhões, o Centro Municipal, 1.711.000 e a Câmara, 4.200.000. Esses valores são valores de agora, atuais, que poderão ser revistos também, né, na mesma questão das despesas, na elaboração do orçamento. Essas despesas, elas estão divididas aqui com despesas de pessoal, são 121.527.000, juros e encargos nós não temos nenhum financiamento no momento, outras despesas correntes, 85.555.000. Então, folha de pagamento, outras despesas, tudo custeio, desde serviço, energia, material, combustível, repasse para as entidades, tudo isso, R$ 85.555.000. E as despesas de capital, nós temos investimentos previstos na ordem de R$ 4.384.000 também. Como eu falei, a reserva de contingência, nós temos para suplementações R$ 317.000, aqui está envolvido os demais entes, para a cobertura de passivos contingentes, são R$ 10.000, e a capitalização do regime próprio, ou seja, a sobra que se tem hoje, ela vai para essa reserva, que são R$ 22.129.000. Então, é o que sobra dos recursos do Instituto, ele vai para investimento, ou seja, vai para capitalizar o nosso fundo, para que ele tenha condições futuras, né, de poder atender aos pedidos de aposentadoria e pensão dos funcionários nossos. O equilíbrio orçamentário, como foi falado, o quadro aqui ele demonstra a receita igual à despesa, né? Então, essa é a proposta, que a gente tenha um equilíbrio, gaste somente aquilo que se arrecada. As metas fiscais,
isso é obrigatório apresentar, né, o resultado primário. Lembrando que o resultado primário não entra as receitas financeiras. Então, a gente vai olhar aqui, até chamar a atenção, mas nós temos uma receita primária de 216.952 contra uma despesa de 233. Porque essa diferença são rendimentos, eles não entram nesse cálculo aqui. E a maior parte desses rendimentos é do Instituto de Previdência, que tem aí um patrimônio grande, hoje estão mais de 265 milhões e tem um rendimento aí de mais de 15, 16 milhões no ano. Então, nesse cálculo, para apurar o resultado primário, não entra as receitas financeiras para essa situação, mas para fazer o fechamento, elas entram na composição das receitas. E também as metas fiscais, ela pede que a gente compare o ativo disponível em relação à dívida consolidada. Hoje nós temos, quando elaboramos a nossa LDO, né, uma previsão de ter 22.419.000, isso somando todos os ativos disponíveis de caixa, né, que seria da prefeitura, no caso tirando o IPREM aqui, né, que está a prefeitura, o centro municipal, o SAI, né, a Câmara não teria. E em relação à dívida consolidada, como nós não temos dívida, então nós teríamos um ativo aí, um resultado nominal, que seria o ativo em relação à dívida de 22 milhões ao final do exercício. Então, aqui não teria problema. No caso, se a gente tivesse dívida, a prefeitura ter uma dívida a longo prazo, então apareceria. A gente tinha um financiamento com a Caixa Federal, que era lá da estação de tratamento de esgoto, mas foi quitado o ano passado, então nós não temos. Então, em termos de metas e resultados fiscais, o Lençóis está atendendo aí toda a legislação. E aí nós terminamos a exposição, né, rapidamente, aí, mostrando o que é a questão do texto da legislação e alguns quadros que foram enviados junto com a LDO, para quem, né, os vereadores tiveram acesso às receitas, algumas previsões, né, em relação a, como já foi falado, o resultado nominal, o resultado primário, né, e alguns outros anexos que compõem, que são obrigatórios para quando se envia a LDO. Então, aí aqui agora eu fico aberto a algum questionamento, alguma dúvida aí dos senhores. Pode, todo o projeto, o PPA, nós vamos ter que fazer uma audiência também, nós vamos mandar o projeto. O que é o PPA? Basicamente, são os programas que o município vai, vamos dizer assim, que o governo Prado tem para os próximos 4 anos, seria do segundo ano dele, até o primeiro ano do próximo mandato, né? Então, são programas que vão ser priorizados com as ações. Por exemplo, educação, é um programa que vai existir. Merenda escolar, né? Então, merenda escolar, como nós vamos fazer merenda escolar? Aí tem as ações. Então, pode ser incluído novos programas, pode ser incluído novas ações, né? Pode ser modificado. Lá também nós teremos as metas, né? Olha, nós pretendemos no primeiro ano, vamos para 2018, construir uma escola, vai aparecer como meta. Porque se não tiver previsto no PPA, a gente não consegue fazer o gasto. Aí teria que fazer uma alteração no PPA, se tiver uma situação que a gente não previu. Aí tem que passar pela Câmara, fazer uma nova audiência. Então, qual que é o trabalho? A gente pega no PPA o plano de governo, né, do Prado, olha tudo que foi colocado lá, vê o que já tem algumas coisas que são... por exemplo, funcionamento dos postos de saúde, já existe, então isso já vai continuar. E ver o que é novo, se cria o programa, cria as ações, e aí tem os indicadores. Os indicadores é para medir se aquele programa que foi colocado, ele foi eficiente ou não. Então, por exemplo, na educação, o IDEB é um indicador, então tem uma previsão lá, o IDEB, não vou lembrar, mas é 5 para o ano que vem. Nós conseguimos 5,1, ficamos acima, então cumprimos a meta.
deu 4,9, ficamos abaixo. Então, depois tudo isso é avaliado. Então, o PPA ele pode ser modificado, pode ser apresentado, né? Evidentemente, precisa conhecer um pouco a questão dos programas, mas é o momento de você priorizar, né, aquilo que vai fazer. De repente, olha, minha intenção como governo é no 3º ano, no 2º ano, implantar né, até por conta de recurso, não vai dar para fazer no 1º ano. Então, é um momento que vai ser feito isso aí. E isso daí é possível de mudança? É, porque a gente também, hoje olhar com o país, a gente não sabe nem o que vai acontecer até o final do ano. Mas são, dentro de uma técnica de elaboração, a gente prepara o documento e ele vai ser votado, e todo ano nós vamos apresentar a LDO. A LDO também vai vir com as metas e prioridades, onde que também pode ser mexido, alterado, dentro também de um contexto, de uma legalidade, né, de uma questão técnica. Mas todas as peças podem ser apresentadas as emendas, né? Por isso que vem pela Câmara, e os vereadores vão estudar, analisar e ver as propostas aí. Tudo ação, eu falo assim, desde comprar um lápis até construir uma escola, tem que estar previsto no PPA. Evidentemente que não vai estar escrito assim, ó, compra de um lápis, mas ele está de uma maneira mais genérica. Então, por exemplo, onde que eu compro? Material para distribuição gratuita nas escolas. Então, é o caderno, o lápis, que está inserido num contexto, né? Então, é uma forma do governo se planejar, né, e se programar para esses 4 anos aí. E aí tem a parte orçamentária. Se faz o PPA também, ele se coloca os recursos. Aí, ao longo do ano, é revisto com o orçamento. Olha, eu vou ter esse recurso ano que vem? Eu estou mais próximo de ver, né? Porque a gente vai pensar daqui 4 anos também. Então, mas é possível, sim, fazer as indicações, alterações aí. Dando continuidade, solicito ao vice-presidente Nardelli que proceda com a leitura da emenda modificativa número 1 para publicidade e conhecimento do seu teor pelas pessoas aqui presentes. A emenda 1 ao projeto em discussão, 63 de 2017, que é da própria Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, que fica assim. O artigo 1º, fica remunerado os capítulos 3º e 14º do projeto de lei 63 de 2017, reduzindo-se uma unidade em cada um deles, que passam a vigorar com a remuneração correspondente de 2º até 13º. Peço ao diretor de finanças, senhor Júlio Gonçalves, que faça as suas considerações em relação ao projeto e à emenda. Bom, em relação ao projeto, realmente é uma necessidade aí que foi observada até pela Câmara, né? Acho que foi a vereadora Mir. Realmente houve uma falha, né? Porque no capítulo 2 era onde estavam as metas e as prioridades. Como esse ano não tem, ela vai vir junto com o PPA, acabou ficando capítulo 1 e capítulo 3. Então, é necessário realmente que se faça essa emenda para se ajustar isso daí, e tecnicamente estaria corrigindo aí essa falha, que não importaria assim grandes problemas, mas tecnicamente estaria para ficar correto. Pergunto se algum dos vereadores deseja se manifestar em relação ao projeto e à emenda. Júlio, na sua explanação você disse que o IPREM hoje ele está arrecadando mais do que gastando. E eu vejo aqui um balanço contrário, 44 despesa, 42 de IPREM. É que nas despesas está incluído aí a reserva de contingência, tá? Apesar de estar os 44, nós não vamos gastar os 44. Realmente nesse demonstrativo ele não está detalhado, mas aí são 22 milhões da reserva,
ele está considerado como despesa porque ele fica separado, mas não é gasto. Então, ele é realmente superavitário. Tá? Então, essa é uma importante observação, mas como é um quadro resumido, realmente não demonstra essa informação. Tá. Ô, Júlio, outra coisa. Esses 8 milhões da prefeitura, essa diferença, esse dinheiro ele fica em caixa, ele é aplicado, qual que é o destino dele? Então, também uma observação importante, né? Nós temos uma receita de 168 milhões e uma despesa de 160 a prefeitura. Por que acontece isso? Porque a Câmara ela tem que receber o repasse, então desses 8 milhões são 4 milhões e 200 que vai para a Câmara, o dinheiro que vai para o Centro Municipal e mais uma transferência que vai para o Instituto de Previdência também, que é a transferência que nós pagamos. Hoje nós temos aposentados, que nós chamamos aposentados do Estatuto Antigo, né, que é aquele pessoal que aposentou antigamente, a prefeitura faz um repasse para o Instituto para que se pague. Então, são 3 repasses que nós fazemos, que a soma vai dar essa diferença de 8 milhões. Então, a prefeitura tem uma receita maior, só que ela não arrecada tudo, porque ela tem que repassar uma parte do seu dinheiro para a Câmara, 4.200, o Centro Municipal são 1.700.000, e a diferença desse daí também vai para o IPREM, que é para pagar esses estatutários. E aí fecha a conta. Ok, obrigado, Júnior. Algo mais, vereador? Júlio, obrigado pela sua presença aqui na Câmara. E só me tira uma dúvida, que faz tempo que eu estou com essa dúvida. Em qual artigo, né, desses que está constando aqui, vai ser retirado para pagar o funcionário da OCAS? Qual artigo que entra aqui? Na verdade, não é no artigo, né? Ela está dentro das despesas, né? Como eu falei lá, das despesas correntes, no quadro. Receita total de entidade. Dentro do orçamento da prefeitura, nós temos um detalhamento das despesas, que são as despesas correntes lá. Então, esse valor, ele não está no artigo porque faz parte do grupo de despesa. Então, está inserido nas despesas que a prefeitura, como eu falei, quando paga combustível, quando transfere dinheiro para a entidade, quando paga o contrato, na verdade é um contrato com a OCAS, isso está embutido dentro desse valor aqui, que é o... dentro desse valor de 85 milhões aqui, que é despesas correntes, não está só despesas da prefeitura, porque aqui é um consolidado. Então, dentro dos 85 tem despesas da prefeitura, do centro, da Câmara e do IPREM. E dentro dessas despesas da prefeitura, como eu falei, está todos os contratos, todos os repasses, né, que nós temos previsto, desde a compra de combustível, desde o pagamento de energia, telefone, o contrato OCAS, repasse para o hospital está aqui, compra de medicamentos, pagamento de iluminação pública, material escolar, merenda escolar, está tudo dentro desses 85 milhões. Então, praticamente, tirando a folha de pagamento, que é 121 milhões, o município hoje ele usa 85, 86 milhões para que funcione toda a estrutura da prefeitura. Porque esse dinheiro que vai ser pago não estava previsto, né? Assim, esse dinheiro, na verdade, seria nesse ano ainda, tá? Evidentemente que nós teremos que, dentro do orçamento, fazer um remanejamento, deixar de fazer outras despesas para que se possa fazer. Então, por exemplo, dentro desses 85 aqui, estava... Isso aqui é para o ano que vem, não estaria nesse, mas no caso desse ano, nós temos algumas previsões de despesa. Então, nós vamos ter que remanejar, fazer o remanejamento, ver se também, se caso a gente tiver alguma receita extra aí com essa questão do saldão, de estar arrecadando, para que
a gente consiga ter esse recurso para fazer o pagamento. Então, é um remanejamento aí mais especificamente dentro do orçamento da prefeitura. Então, alguma coisa vai deixar de ser feito para que se possa pagar, porque realmente era um dinheiro não previsto, que era uma situação que não estava previsto no orçamento. Como eu falei, a gente faz o planejamento, mas pode ser que o ano que vem aconteça situações não previstas, né? Então, aí nós temos que poder fazer uma readequação dos recursos e poder atender aquilo que, no caso, no momento, seria a prioridade. Maravilha, obrigado, Júlio. Ô, Júlio, na questão da reserva de contingência, isso aí não entraria na reserva de contingência? Sim, poderia estar usando. Normalmente, a gente também não coloca muito recurso na reserva de contingência, porque você amarra o recurso, tá? Tirando o instituto, você vai falar assim, olha, eu vou deixar 1 milhão para a reserva de contingência para esperar acontecer um fato, né? Então, a gente fica amarrado com o recurso. Então, existe um recurso, né? E como, por exemplo, esse ano, que é 2017, nós tínhamos a LDO lá, nós tínhamos praticamente, acho que, 100 mil reais de reserva. Não imaginávamos que teria essa situação OCAS em 2017. O que acontece é que nessas situações nós temos que fazer algum remanejamento, deixar de fazer alguma despesa, né, que é possível, algum investimento que estaria previsto, de repente um recurso que veio, que a gente poderia usar em outras coisas, a gente vai ter que fazer isso para cumprir por conta da força do contrato. Então, a gente vai se preparando, esse é um processo que vai acontecer até o final do ano, então a gente já está se programando, segurando, né, alguns recursos para que tenha caixa, para não ter problema e não atrapalhar as outras coisas. Então, realmente, a gente poderia, até a própria reserva, quando nós fizemos reserva, quando veio para a Câmara, foi mexido, foi anulado uma parte da nossa reserva e foi colocado para atender o auxílio transporte. Então, às vezes, mesmo colocando um recurso, pode ter uma emenda que mexa na reserva e coloque o recurso lá. Tá? Então, assim, são situações que, às vezes, a gente não tem como prever. Né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer em 2018. Né? Quando a gente fala de riscos fiscais, aconteceu uma situação assim, coisas que a gente tem como saber, mas tem outras que não. Teve uma época, em 2010, quando teve o censo, não sei se vocês lembram, mas aí falou que Lençóis tinha 59 mil habitantes, mais ou menos. E se permanecesse esse número, a gente ia perder 10% da receita. Então, a gente já sabia disso. No ano que vem, eu receber 10%. Aí foi esse recurso, usamos o cartão de cidadão, para comprovar que a gente tinha mais de 60 mil para ficar na faixa e não perder. Isso é um risco fiscal, de você perder uma receita. E como era uma situação que acontecia agora e refletir no ano seguinte, a gente estaria sabendo. Mas corremos, fizemos recurso e acabou não fazendo. Senão, teria que fazer também, né, algumas modificações aí. Então, por exemplo, de repente tem uma situação que o governo aprova que o município não vai mais cobrar ISS a partir do ano que vem. O governo federal faz uma lei, uma coisa bem assim. Então, eu sei que o ano que vem eu não vou ter essa receita, é um risco fiscal que eu vou ter. Então, a gente tem que se preparar. Agora, tem situação que não tem como, né? Existe uma reserva pequena, né? Porque não dá para também... e outra coisa, o orçamento ele está justo. Então, você tira dinheiro da onde? Você vai tirar da saúde, não dá. Você vai tirar da educação, não dá. As outras verbas, não dá. Então, poucas coisas para situações emergenciais. Né? Então, com 100 mil, você vai resolver todos os problemas se acontecer uma enchente? Não resolve. Mas, imediatamente, o primeiro atendimento você consegue. O atendimento, depois você vai ter que buscar recursos externos, né? Ou se acontecer uma outra situação. Então, a reserva ela faz parte do processo, mas também não dá para a gente pôr muito recurso, porque senão você fica amarrado e, às vezes, está precisando no ano lá e está... Né? Mais algum vereador? Eu abro também a oportunidade de pergunta. Alguém do público aqui presente?
Então, tendo atingido os objetivos, gostaria de agradecer a presença de todos, do nosso diretor, do Júlio, que conduz muito bem a área de finanças, e somos gratos por ele poder continuar na diretoria, e só temos que agradecer, Júlio. Parabéns. Então, mais uma vez eu agradeço aí, Paulinho, né? Mais uma vez pela recepção aí, estamos à disposição aí dos vereadores, qualquer outra dúvida que venha ocorrer, não só na LDO, mas em outra relativa à questão de orçamento, na parte financeira, a gente fica à disposição aí dos vereadores. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Agradeço a todos. Uma boa noite.